Fala pessoal, tudo jóia? Começando a partir de agora mais um episódio do Podcast aqui pelo Rápido no Ar. E hoje um programa muito especial. A gente vai falar do Dia das Crianças e como é bom ser criança. Fernando Cobro, você é criança até hoje ou você tem momentos de criancice até depois da vida adulta? Tudo jóia com você? Olá, Lucas, ao nosso convidado, daqui a pouco a gente vai apresentar, a todos que estão nos acompanhando aqui, né, pelo YouTube, plataforma do Rápido no Ar. Lucas, diz aí que tem que ser criança sempre, tá? Você tem que ter o lado infantil aflorado, porque senão você vai viver uma vida aí muito chata. Então, A vida de criança é mais divertida. eu trago comigo algumas coisas aí que eu não vou abandonar nunca, nem quando eu for velho, viu? Você vai ser um idoso jogador de videogame. Não é isso, é outra coisa. Uma coisa que eu gosto muito, acho que muita gente não sabe, nem aqui no Rápido. O quê? Assistir desenho. Desenho? Mas qual desenho? O meu preferido é o Bob Esponja. Bob Esponja? Eu assisto todo dia, eu acho que é bem relaxante. Então eu não tô fazendo nada. Todo dia você assiste? Eu deixo na TV rodando Bob Esponja lá e vou fazer outra E coisa. o Lula tal. Molúsculo? É o meu desenho favorito, eu deixo rodando lá direto, mas eu gosto de todos os desenhos. O que estiver passando eu paro pra assistir, viu? Gosto bastante. Então, Mas é uma coisa os que... desenhos antigos parecem que, não sei, eu posso estar sendo injusto com a era moderna, né? Mas eu acho que os desenhos antigos tinham um quê a mais que hoje a modernidade, às vezes, é muito efeito, é muita coisa que eu acho que perdeu um pouco da essência. Eu tenho até uma coisa pra adicionar nisso que você tá falando, porque eu assisto Bob Esponja desde que eu sou criança, né? Porque é um desenho que ele tá aí desde Não quando eu faz sou criança. tanto tempo assim. É, então. tem uns 20 anos, né? Aham. E a essência do desenho do Bob Esponja lá atrás era muito mais legal do que as novas temporadas, que tem temporada saindo até hoje. Hoje o Bob Esponja ficou mais caricato, ele tem umas coisas assim... Como que é a risada do Bob Esponja? Ah, eu não vou saber fazer, só o Wendel Bezerra pra fazer. Né? É. Vamos apresentar o nosso convidado? Vamos lá. É uma eterna criança feliz, é uma criança de cabelos grisalhos. Estampa em tela cheia, Marquinhos Jesus, do Chico Macaco Brinquedos, e antecedendo aí o Dia das Crianças, depois de praticamente 2 anos que nós tivemos com o Dia das Crianças, que nunca deixou de ser o Dia das Crianças, de ter sim a alegria, mas um pouco ofuscado, um pouco limitado, né? A gente vai ter um Dia das Crianças muito mais encorpado, vamos dizer assim, Marquinhos. E você, hoje à frente do Chico Macaco, quis bater esse papo aqui com a gente, quando eu convidei, falei, olha, eu quero que você faça parte do programa que anteceda o Dia das Crianças, para falar um pouco desse mundo de magia das crianças. Marquinhos Jesus é uma eterna criança de cabelos grisalhos ou não? Estou errado na minha apresentação. Primeiramente, obrigado, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, né? Lembrando que eu vou falar do Bob Esponja primeiro. Você sabe que o Bob Esponja me salvou milhares de vezes. Verdade. Eu vou explicar por quê. Eu tenho medo de andar de avião. Morro de medo de andar de avião. E aí, de repente, na empresa que eu trabalhava antes, do Chico Macaco, eu tive que viajar muito. E, principalmente, o que mais fiz era Campinas-Londrina, que era um voo de 45 minutos. Até hoje eu tenho muito medo disso. E aí... Já pegou muita turbulência? Cada história que vou falar, melhor não contar, que até eu tenho medo até hoje. Dá para contar uma rapidinha, mas antes do Bob Esponja. E aí, ligo a TV, Bob Esponja, tem os desenhos, algumas coisas, Bob Esponja. Então eu ganhava um foninho e colocava. Então eu sei todos os capítulos do Bob Esponja. Eu sou fã do Bob Esponja, porque me acalmava. Você mesmo falou que é relaxante. É uma coisa, então quem tem medo de andar de avião, pega um voo que tem a TV, né? E põe no Bob Esponja. Porque, hoje vai assistir no celular. Olha, sinceridade. Se não tiver TV no avião. Olha, sinceridade, isso me ajudou e muito. Como que é a risadinha do Bob Esponja? Não sei também, não. Agora, o Marquinhos Jesus é eterna criança, E você sabe por quê? Eu acho que a gente fica um adulto muito chato, cara. A gente acha que tá certo sempre em tudo. Fica ranziza, né? Tipo, qualquer coisa irrita, barulho irrita. Porque a gente tem que estar com a alma leve. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Isso aí eu queria que todo mundo guardasse.
quem está junto com criança, quem convive com criança, está mais perto de Deus. Então, porque a criança, ela simboliza tudo que Deus quer colocar na terra, que é essa calma, lógico que também chora, tal, aquela coisa, mas esse amor, esse carinho de uma criança, um beijo de uma criança. Mas eu acho que a pureza, verdade, a né? pureza. A pureza é Então, uma grande essência, né? Então, isso, quem trabalha com criança sabe, eu tenho algumas profissões que eu falo que são anjos. Professores, cara, são anjos que vieram para essa missão. Enfermeiros, médicos são anjos. Não é qualquer um que faz isso. Então o cara tem que nascer para isso, tem que, sabe, veio designado para isso. E trabalhar com criança é especial. É um mundo totalmente diferente. E a coisa que eu mais adoro lá na loja é quando as crianças me procuram. Que eu sento no chão com elas e bato um papo tranquilo ali. E aquilo é verdadeiro. Aquilo é bonito de se ver, então isso mexe com o sentimento da gente. Eu acho que na TV, né, quem faz muito esse papel já há tantos anos, até revelando talentos, né, da criançada toda, é o Raul Gil, né? Ele é uma questão com criança, assim, ele tem realmente uma sensibilidade. Uma sensibilidade de revelar quantos talentos, né? O pessoal chama ele de vovô Raul. Exatamente, mas é engraçado a forma como ele trata as crianças com muito respeito e tal. Não é à toa que ele se tornou um grande ícone desse segmento. É um grande artista, o Raul Gil, né? Ele tá na TV até hoje, né? E já tem mais de 80, Nossa. né? Igual o Silvio, ele tem quase a idade do Silvio, eu acho. Será que ele já dá 80? Por aí. Deve estar uns 86, eu acho. Ele é corintiano, tá? O Raul Gil é um cara que vai no campo. Vai, mas é difícil. Tanto é que ele vai com aquele chapéuzinho dele lá. Ele é corintiano roxo, só para vocês saberem. Detalhe. Bom, 84. 84, tá ali. 84. Tá próximo. O Silvio Santos tá um pouquinho mais velho. 88 o Silvio, né? Não, o Silvio já passou de 90. 90 já passou 91. 91 já? O Silvio já tá. Acho que é 91. Rapaz. O Silvio é 91. 91. Que bênção, não? E o Carlos Alberto de Nóbrega, 86. 86. Os aí já não está mais na atividade, né? Mas o Cid Moreira eu acho que tem 92. Eu acho que é também. Eu acho, ele já tá lúcido, TV, né? Totalmente lúcido, mas já tá com uma idade mais avançada. Ô Marquinhos Jesus, mas a gente não está falando de quem o objetivo hoje não é para falar dos setentões, oitentões ou quem chegou no 90. É para falar da criançada. Como que você avalia 2022 para essa data tão simbólica que é o Dia das Crianças, se a gente comparar com os 2 últimos anos com todas as restrições? Claro que a pandemia fez com que o ser humano tivesse alguns hábitos pós-pandemia que se tornam rotina hoje. A questão da higienização das mãos, de cuidado, de estar num lugar que tenha muita gente, evitar ficar coçando o nariz, coçando o olho, tal. Tudo isso eu acho que meio que enraizou na mente das pessoas. Mas esse ano vai ser bem diferente do que nós vivenciamos nos anos anteriores. O que você acha que a indústria, pensando nas crianças, a indústria de brinquedo, essa indústria trabalhou nesse sentido durante a pandemia para não deixar de ter os brinquedos? Mas você percebeu que houve algum tipo de mudança também nessa questão de conscientização das crianças? Ou você acha que não? Você sabe que foi um golpe muito duro para a humanidade, né? Infelizmente o Covid, a gente sente ainda algumas coisas ainda que ficaram. E as crianças e os idosos foram os mais prejudicados, né? O medo, cara, essa palavra medo de 4 letras, ela realmente é maior do que parece. Eu tenho casos na loja que várias crianças precisaram passar por psicólogos, crianças por médicos, né? Que realmente mudaram o comportamento, ficaram tristes, ficaram muito... E isso também dependeu muito do pai e da mãe. Por isso que é o papel da família, né? A família é muito importante por causa disso aí. Em relação às empresas, elas também se assustaram muito. Todo mundo se assustou. E se você analisar, falar, Marco, então eles começaram a fazer um trabalho diferente com outros tipos de brinquedo? Não. Não. Mesmo com todo
fechamento das coisas, as lojas continuaram vendendo. Facilitou a venda pela internet, lógico, aumentou muito a venda pela internet, mas as crianças não pararam de brincar, muito pelo contrário. Precisou brincar mais, porque estava em Precisou casa. brincar mais, as crianças brincam mais, quer dizer, ela esquece do mundo real. Então, o que eu bato sempre numa tecla, que é muito fácil falar. Tem pais e mães, às vezes, não é uma crítica, mas às vezes quer que o filho cresça rápido. E aí que está o erro. Porque tem criança de 11, 12 anos que quer brinquedo. Então, papai e mamãe que estiver nos vendo aí, deixe as suas crianças serem crianças ao máximo que puderem. Não atropela isso. Porque às vezes a gente vê mãe que já quer com criança com 11 anos, já não é mais criança, e compra roupa, e compra batom, e compra... Sabe? E eu tenho casos na loja que às vezes tem criança nessa idade que vai lá e fala, vai com o vô, vai com a avó e fala, eu quero comprar brinquedo. Eu ganhei só roupa no meu aniversário. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, que essa transformação da infância é muito dolorida para qualquer ser humano. Na verdade, se a gente pular a fase, né, acaba caindo numa questão de saúde, né? Sim, Porque a criança ela tem que ter a fase da infância, né? Eu costumo falar que são várias fases na vida, e essa é muito importante. Porque é uma fase que você vai começar a se tornar adulto. E aí o que acontece? Que a gente estava conversando com quem que é criança. Você acaba matando essa criança dentro de você. Sabe um caso muito, muito famoso, que eu acho que todo mundo vai saber disso que você está falando, Marquinhos? O próprio Michael Jackson. O Michael Jackson. O Michael Jackson teve a infância dele ceifada, e os problemas que ele teve depois, futuramente, foi isso. Sim, Sandy Júnior. Aqui no Brasil, relevando o Brasil, tem algumas coisas que realmente mexem com o psicológico das pessoas, porque você tem que trabalhar muito cedo, você tem que ter horário. E criança não tem que ter horário, né? Criança, a responsabilidade, né? A criança sabe, às vezes eu tô com 2 netinhas pequenininhas, né? E às vezes meu filho, pai, hoje ela dormiu a noite toda. Pô, pai, hoje ela acordou 4 horas, acordou 6 horas. Então isso é dela. Então a gente tem que se adaptar a ela, não a criança adaptar. Você imputar a criança uma responsabilidade de adulto é desleal. E né? isso, infelizmente, está acontecendo. Eu vejo muito. Principalmente com TikTok, com influencer. Isso é muito verdade. Assim, ó, inacreditável. Aí o pai com a mãe vê que de repente uma grande marca. A menininha tem 11, 12 anos já ali. Tá se maquiando, tem parecendo 10 uma moça, anos, né? Tem 10 anos, é uma criança ainda, não chegou nem na adolescência. E aí, de repente, começa a ter muito seguidor, uma marca vem, aí o pai fala, opa, olha, tá ganhando dinheiro. mais do que eu vou investir. Só que isso pode causar um reflexo no futuro bem complicado. Nenhuma sobre isso. Eu tenho um caso que eu gosto de contar sempre essa história. Tem alguns jogadores de futebol... Marquinhos, fica à vontade. Obrigado. Degustar as delícias do Vacão Tudo de Minas. Eu vou falar do São Paulo, que tem o Cotia, o centro de treinamento do São Paulo, todo mundo conhece. E o Alex, que é um ex-treinador de lá, que jogou no Palmeiras, foi jogador profissional, jogou no Cruzeiro e tal, ele deu uma entrevista muito dura depois que ele saiu do centro de treinamento, achando que os jogadores lá viviam muito presos, muito em situação até, sabe, não sai daqui, não pode fazer nada. E aí houve um comentário de uma pessoa que tem um amigo meu, que o filho dele jogava lá até os 18 anos. Então ele estava lá desde os 12, 13, 14 anos, alguma coisa assim. E esse menino, ele assumiu uma responsabilidade de virar jogador de profissional, de salvar a família. Foi imputado em cima dele o quê? Uma responsabilidade de adulto. E aí ele não consegue. Um fardo muito grande. Aí ele não consegue, a frustração acaba com a vida dele. Chegamos a um momento muito importante da campanha contra a Covid-19 em Limeira. Todos os públicos aptos a serem vacinados já estão bem adiantados. E atenção, quem já está no período de tomar a segunda dose e a dose de reforço, façam isso imediatamente. E mais, usar máscara, álcool em gel, higienizar as mãos e principalmente manter o distanciamento são as armas fundamentais contra o coronavírus. Faça a sua parte. Não coloque você e sua família em risco. Vacina boa é vacina no braço. Prefeitura de Limeira. Dinamic, a proteção veicular que o seu carro precisa no centro de Limeira. 7 de setembro, 159, telefone 3704-0677. Proteção veicular completa a partir de R$ 90.
procure a Dynamic. Qualquer ser humano, né? Qualquer ser humano, por mais que fale assim, não, mas o rapaz tem 15 anos, eu já ouvi muito essa expressão. Nossa, ele tem, parece que ele tem mais maturidade do que um adulto. Já ouviu essa expressão? Sim, várias vezes. O rapaz tem 20 anos e parece que tem mais maturidade do que um adulto. Pode até ter, até um certo limite, né? Não há ser humano capaz de suportar um fardo absurdamente o que aconteceu com Luva de Pedreiro, por exemplo, né? Por mais que fale assim, não, mas porque se fosse comigo eu teria uma maturidade diferente. Mas o Luva já é mais velho, né, Lucas? Não, mas mesmo assim... Que ele vivia num mundo não, diferente. mas é que eu tô dizendo assim, mesmo assim, ele já é mais velho. Agora você imagina você jogar isso para uma criança ou para um pré-adolescente, né? É um negócio que... O Neymar, desde os seus 12 anos, ele já recebia um salário, né? E é um caso que deu certo. E quantos que outros, né? Estão falando de futebol. Na carreira musical, a mesma coisa. Tem o nome de um jogador, rapaz, que... Tem vários. Não, mas esse aí é... Vários casos. Jean. Sim. Jean... ele até chegou a jogar no Santos, ele era de uma outra equipe. Mas esse aí falou que ele vai ser o novo... E não deu nada. Vai ter a habilidade do Pelé e tal. O que tá acontecendo com o Hendrick do Palmeiras, o novo Pelé. Então, imagina a responsabilidade desse cara. Rapaz. Então, criança tem que ser tratada como criança. Criança não pode trabalhar. Criança tem que aprender. Criança tem que estudar. Criança tem que se divertir. Então, quando a gente fala do nosso Brasil, a gente sabe, eu tenho uma esposa, graças a Deus, que é professora. E eu vejo nela o esforço muito bonito. A preocupação que ela tem com as crianças, sabe? E eu vejo isso em outras professoras. Então, quando eu falo que são anjos mesmo. Mas agora, cadê os instrumentos para realizar isso? Então ainda estamos devagarzinho engatinhando nessa parte de educação, mas é uma das partes que nós vamos precisar refazer, vamos precisar fazer, porque precisa ter cada vez mais, hoje no mundo de tecnologia, a molecada precisa estar à frente do seu tempo. Porque o celular hoje ele é uma ferramenta tanto para o bem como para o mal. E você sabia que eu estava vendo uma pesquisa, e eu até vi um podcast, vou até dar o crédito aqui, do Inteligência Limitada, do Vilela. Foi um neurocientista lá e ele falou que pela primeira vez na história, a geração atual está sendo mais desprovida de inteligência, para não falar burra, do que a geração anterior. E você sabe por quê? Porque vem tudo pronto. Por conta da alta demanda de tecnologia e de informação que a massa... As pessoas não conseguem consumir, é muita coisa. É muita coisa. E você atrapalha absorver o que é útil. É muito mais fácil você ter uma informação, só que é muito mais difícil de você achar uma informação adequada. Agora, a pesquisa, quando a gente era criança, vocês que ainda não pegaram essa época de celular na mão muito, vocês tinham que fazer pesquisa. Aonde que vocês iam? Eu ia no centro, na biblioteca no centro. Certo? Papel, isso, e era lento, era uma coisa lenta. E eu ia com meus amigos, a gente queria dar risada, e levava cagada lá da moça lá da frente. E isso era uma coisa lenta que fazia com que você ali ficava o dia todo só numa matéria. Quem foi... Pedro Álvares Cabral. Então você ficava ali. Hoje não. A chance de você guardar essa informação era muito maior, né? Aí hoje você tem... a história toda, mas ali já abre um leque gigantesco e você não guarda nada. Agora, falando da questão de brinquedo, para quem está na tua área hoje, o desafio é muito maior, acredito eu, do que da década de 90. Por quê? Porque às vezes já começa naquele exemplo básico, né? Todo mundo acho que já reparou isso. Às vezes você vai sair para jantar, você está num restaurante, tem 4 pessoas na mesa, uma mesa ou outra só está conversando, a maioria, às vezes, os 4 estão respondendo o WhatsApp e não estão conversando entre si. Por que eu estou dando toda essa volta? Porque se isso acontece no restaurante, consequentemente acontece dentro de casa, né? E às vezes eu lembro, eu me recordo que era tão divertido. Eu cheguei a jogar aquele banco imobiliário, na época que era com as notas. Hoje já tem até aquela maquininha, né?
Mas eu cheguei a jogar na casa da minha tia, com os meus primos, aí reunia meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, meus primos. Pô, ficava todo mundo na mesa, era legal pra caramba, ficava 2 horas jogando. Hoje, pro pai, de repente, descolar um tempo pra conseguir fazer, já é difícil. Pro filho se interessar, pior ainda. Piorou. Porque ele vai querer ficar no jogo eletrônico online. Então, assim, o desafio hoje para conquistar essa meninada é bem complicado, porque não é só conquistar a meninada. Conquistar a garotada é um ponto, Fernando. O outro é o pai também conseguir se incluir nisso, porque muitos pais também não estão afim. Né? Não é mais aquela história de antigamente. A situação mudou muito, mas acontece o seguinte, onde eu falei, a família, tudo. Primeiro, uma loja de brinquedos hoje, todo mundo que às vezes quer comprar na internet. É necessário que você seja muito bem atendido e com pessoas especializadas para vender brinquedo para você. Você não pode vender brinquedo por uma faixa etária errada. Começa por aí. Então, você tem que ser profissionais. Então, a loja, no nosso caso lá, todos os nossos profissionais são treinados. E todos os brinquedos, as caixas de brinquedo, tem que ter o selo do Inmetro, pelo amor de Deus. Não comprem brinquedos por aí sem ter o selo do Inmetro. Outra coisa, e tem a faixa etária. você vender um brinquedo para uma criança de 1 ano com peças pequenas, é lógico que vai dar confusão. Vai causar até problema grave. E tem vários casos que a gente escuta e é verdade. É só você perguntar para um pessoal que trabalha no pronto-socorro, eles vão falar. É coisa no nariz, é coisa na orelha, é engolir. Então, aí você tem que ter um profissional para você ter todos os detalhes. Quando você fala de pai que não brinca com a criança, eu vejo uma transformação agora, através da pandemia. A pandemia ela veio para também mostrar que mais importante que a máquina somos nós. Então eu vejo muito pai preocupado com o tempo que as crianças estão no celular. Por que a criança está no celular? Então tem vários fatores. Então as escolas estão trabalhando muito bem. Parabéns para várias escolas aqui de Limeira que estão trabalhando muito, alguns projetos que são fora da parte de tecnologia, algumas coisas mais de ir atrás de algumas outras coisas. E o brinquedo, onde entra? Eu falo para vocês, nós estamos aqui conversando, acho que faz uns 20 minutos, vamos pôr lá, uns 10, 15 minutos, mais ou menos 20 minutos. Ninguém pegou no celular até agora. Pô, e aí, a gente sente que você vai num restaurante, se a gente vai em algum lugar, as pessoas não saem do celular, o nego está comendo, está com o celular na mão. E dando qual o exemplo para os filhos? Então não é legal, a gente tem que também ter esse parâmetro que nós somos os espelhos das crianças. Agora, uma dica que eu sempre dei na minha vida, não é hoje, sempre. Eu tenho 2 filhos e sempre eu fiz o seguinte, jogos. Sempre deixei jogos na minha casa e sempre tirei um tempo num sábado à tarde, num domingo à tarde, pelo menos meia hora, 1 hora de jogo com meus filhos. Porque faz o seguinte, você ter confiança comigo. Eu saber ganhar, saber perder. Então, e a personalidade vai mudando. E esse tempo que você está com o seu filho é tempo ganho. É um tempo de aprendizado que o seu filho vai lembrar lá na frente. Fala, pô, lembra o papai jogava o jogo da vida com a gente? Lembra que a gente jogava o varetinho, o dominó? Então, os jogos têm e continuam sendo um sucesso para a família, porque a família precisa estar junto. Os pais e os filhos, às vezes você não tem um pai e a mãe, porque a gente sabe que hoje as famílias mudaram o perfil um pouco. Mas os avós têm essa responsabilidade. Hoje os avós têm muita responsabilidade. Antigamente tinham também, mas hoje muito mais. Que tem avós que cuidam das crianças, hoje mais que o pai e que a mãe. Na época do trabalho, das mães, dos pais. Aí eu meio que eu vou meio que discordar no sentido de que essa responsabilidade não deveria ser imputada aos avós, né? Mas, infelizmente, os pais hoje trabalham muito em horários diferentes e às vezes não. Eu conheço casos na loja que os avós são mais pais porque cuidam. Mas isso no futuro, assim, não vou entrar em detalhes, né? Não é nenhum foco, mas eu acredito que isso no futuro, que já vem, né? Já vem mostrando reflexos bastante negativos, né? Porque assim, Mas aí a gente vai entrar num outro detalhe. Você se os dois, se o pai e a mãe não trabalhar, quem vai comer o quê? Aí tem um outro fator também, que os avós adoram ficar com os netos, com as netas também.
E você vê que às vezes tem até briga para ver qual vô que vai, qual vó que vai. Porque realmente faz parte. Isso não é agora, isso aí Não, sempre mas teve. Isso ficar, É só né, você lembrar do Marquinhos, seu agora. avô, da sua avó, que você Não, sabe disso. Sim, é legal ficar na casa do vô, da avó, Qual participar. a imagem que você tem do seu avô, da sua avó na infância? Não, é o que eu estou falando, sempre é positivo. Agora, o que eu estou dizendo é imputar a responsabilidade da criação, Mas porque assim, ó, já é algo divino, né? A criação deve o pai e a mãe, né? O avô, ele pode auxiliar ali, né? Então ela Mas vai entrar para outro caminho. Você acha que o professor tem mais responsabilidade de educar os filhos do que o pai e a mãe? não, ele tem a obrigação de ensinar, Mas né? hoje, infelizmente, os pais e as mães acham que os professores são responsáveis por Mas tudo. é por isso que a gente está vendo tanto reflexo negativo na sociedade. E aí, aí cai nessa história. Seu pai e a mãe, ele, às vezes, você mesmo falou aqui, que às vezes ele não tem esse tempo para brincar com o filho, o avô e a avó tem que ter. E substituir. É isso que eu estou querendo dizer. Porque um deles tem que fazer esse papel de convívio, suicídios. É uma outra coisa que a gente tem ou não tem hoje em dia. Sempre teve. Infantil, infelizmente, sim. Sempre teve. Sempre teve. Infelizmente. Então a gente tem que procurar conversar, dialogar sempre com as pessoas. Principalmente com as crianças. Botar no colo, E lembrando bater também, papo. um assunto aqui, já que você falou disso, estava até me recordando. Não adianta você querer corrigir o adulto depois Não, se você não educou a criança. não, Porque é difícil. 100% dos traumas que um adulto tem, do jeito que ele vai se tornar, é como ele foi educado ou as experiências que ele teve na infância. E O caráter da pessoa é formado na infância. E nós temos o defeito que a gente mora numa cidade que é Limeira, uma cidade que tem de tudo, né? Tudo bonitinho, aparentemente é para ser, né? Estado de São Paulo, não falta quase nada pra gente aqui. Tem bons médicos, a gente pode reclamar de um monte de coisa, mas tem médicos, tem escolas boas. Mas esse não é o retrato só do Brasil. A gente tem que analisar que o Brasil é um continente, cara. É um país continente enorme. Então a mesma situação não é daqui, em alguns lugares que às vezes as crianças vão na escola só para comer. Porque não tem comida em casa. E não adianta a gente omitir isso. Aqui em Limeira tem isso também, a gente sabe. Então, quando fechou as escolas também, tinha criança que precisava comer. Isso foi um detalhe que foi pego também. E é né? verdade. Tanto é que a prefeitura teve que distribuir a merenda em casa. Parabéns para a prefeitura que tomaram essa atitude. Agora, voltando no mundo de brinquedos, que é muito importante, mais uma vez vou salientar, que há necessidade de você comprar brinquedo certo para a idade correta. Não adianta, às vezes, você comprar brinquedos que não... muito perigoso. Não adianta. E às vezes a gente vai a alguns lugares hoje, muita gente vende brinquedo, que é normal. Eu acho que vivemos num país democrático e todo mundo tem direito de vender o que quiser. Só que cuidado. Tem muita gente que vende melancia o mês e o ano inteiro, e agora põe brinquedo lá. E às vezes esse brinquedo não tem nem selo do Inmetro. Teve a Operação Chuck ontem no Rio de Janeiro, prendeu 3 toneladas de brinquedo Não irregular. precisa falar nada. Então tá aí. Mas no caso dos brinquedos, eu me recordo que, acho que você pegou essa época, do bichinho virtual. Sim, tem até hoje. Tem até hoje. Tem até pra hoje, vender lá. mas hoje já não é mais febre. Há uns... No começo do ano foi. A não ser que um influencer pegar, fizer uns 2 ou 3 vídeos, daqui a pouco vira uma febre momentânea Mas e foi bem, acaba. vendeu Foi super bem. bem. Mas é que hoje tem também o aplicativo daquele Pou no celular, né? Tem um monte, tem vários jogos hoje que você não é só você brincar aqui, dá para brincar com app na internet, tem vários jogos hoje que você consegue conectar. Eu recentemente, quem teve a ideia, consequentemente deve ter feito muita grana, que é aquele era um brinquedinho bem simplesinho, ficava girando, como que é o... A Beyblade? Não, era um... Peão, não. Não, era um... É o anti-stress. O Spinning. O spinner, Isso, essa linha de spinner. anti-stress, que é o spinner, que é o cubo mágico. Esse spinner foi uma febre. Há uns 3 anos. 6 anos atrás. 6 anos? 6 anos É atrás. que a pandemia deixa a gente Antes de eu meio abrir doido, viu, antes de eu pessoal? abrir a loja, tinha até uma história bonita para contar sobre isso aí, do meu amigo do Remi,
do Júlio, lá de Mogi Guaçu, eu estava prestando serviço para eles, consultoria, e eu fiquei sabendo desse brinquedo. E aí eu cheguei pro Júlio, pode comprar que isso aí que você vai vender, ainda não tem no Brasil. E ele conseguiu uma importação. Ele falou, Marco, vou comprar então 100. Eu falei, não, pode comprar 20 mil. Ele falou, você tá louco? Eu falei, não, pode arriscar. E ele comprou os 20 mil e isso aí acabou em menos de um mês. Porque vários lojistas foram lá comprar dele, que ninguém tinha. Foi uma febre, isso há 6 anos atrás. Eu não tinha o Chico Macaco ainda. É o tá falando da concorrência. Mas ele trabalhou muito tempo, né? E eu acho legal a gente também citar, né? O aprendizado na vida da gente é sempre válido. E no Chico Macaco, graças a Deus, eu peguei vários sucessos também. Que é o anti-stress, eu consegui. Ninguém tinha, eu tinha o anti-stress na minha loja. Então a gente é preciso estar muito antenado. O anti-stress é aquele que aperta? Aperta. Nossa, então, lá virou uma febre também. É o Fidget de Toys. É mesmo? Então, esse eu eu sei disso porque uma febre, e graças a Deus ali, teve 2 anos atrás, eu arrebentei a boca do balão. Eu tenho 5 sobrinhos, então eu sei o que é umas febres às vezes. E aí, o que eles inventam cada uma. Por isso que eu falo, o brinquedo, a necessidade de você estar muito antenado, né? Das coisas diferentes, nas coisas que você tem que buscar realmente alternativas. E o brinquedo é sempre essa novidade. O que hoje eu falo, depois da pandemia, até bom lembrar disso aí, começou a ter muito brinquedo também para o ar livre. Né? Os aviãozinhos que voam, futebol, bola de vôlei, um carrinho de controle remoto, o skate, o patins. Lembra daquele brinquedo que você abria e fechava assim? Sim, é o... Como chama? Pô, me fugiu. Tem uma bola no meio, né? Que ficava fazendo barulho. Né? Vai e vem. Vai e vem, né? Vai e vem. Famoso vai e vem da estrela. E hoje, os brinquedos... É difícil você falar. A tecnologia ainda, ela deixa um pouco a desejar com os brinquedos. Os grandes brinquedeiros hoje são chineses. E o chinês, ele gosta de produção, não é muito de criatividade, não. Ele sabe fazer, mas criativos são os americanos. E os brasileiros também são criativos. Então ainda falta na tecnologia. Alguns brinquedos ainda um pouco mais com tecnologia. Tem, mas muito pouco. E os brinquedos tradicionais, que são aqueles que a gente conhece, sempre só troca a capa do brinquedo. E é os mesmos, né? E ainda continua sendo sucesso. Que são as bonecas para as meninas, podem falar o que quiser. Não adianta. A Barbie continua fazendo sucesso. Inclusive, ontem eu achei uma Barbie muito bonita que chegou na nossa loja, a Barbie de cadeira de roda. Ah, eu vi essa linha. Eu realmente me apaixonei. A hora que eu vi essa boneca, falei, mas muito bem feito, muito lindo. E a Barbie, não importa, é um presente certo, que não, você que está nos vendo aí, não quer dar uma Barbie para uma criança, pode dar que nunca vai errar. Que as crianças amam a Barbie. E aí tem outras... Como o mercado começa a entender... Que há necessidade de ter uma outra visualização. A questão da inclusão. Sim. Né? Isso porque se a gente pegar 1990, seria inimaginável a mentalidade daquela década, né, há 30 anos atrás, ter esse pensamento. Eu ainda não vi. Depois, saindo daqui, eu vou até dar vou até, dar uma se quiser, eu mando uma foto para você. Ver. Mas é bem reflexivo, né? Porque há 30 anos atrás não se imaginava de fazer uma boneca para... Porque isso é muito importante na mentalidade de uma criança, ela já entender, mas o porquê a Barbie está na cadeira de Ou roda. para se representar, né? Uma criança que já é cadeirante. Mas além de representar, tem a questão do entendimento da criança que às vezes... não tem um problema, né? Não tem essa questão. Para vocês verem, a boneca sempre... Qual foi sempre o estilo que, infelizmente, foi montada? A loirinha, a boneca loirinha, de olho azul, né? Sempre foi montada. E hoje a gente tem bastante boneca preta. Uhum. E é muito legal. Isso aí vende super bem. Isso não é de agora. Já há 2 anos, o Chico Macaco se preocupa muito com isso. Deixar bem, sabe, nítido isso aqui. Porque eu falei, essa boneca, tem umas bonecas lindas. Então, a própria Barbie também tem uma coleção dela também, com bonecas, mostrando realmente a diferença de cor, que é muito importante, porque, não tem só loira no mundo, né? Então tem que ter, é muito importante isso. Agora, e os carrinhos de controle remoto para os meninos, os hominhos, super-heróis, isso nunca vai sair de moda, não sai de moda, não tem jeito. O que você tem feito para combater a dengue? Fique atento, os casos não param de crescer.
Elimine os locais onde acumulam água. É aí que o mosquito se prolifera. Faça isso uma vez por semana. O maior foco do Aedes aegypti está em seu quintal. Faça a sua parte. Acabar com os criadouros é a maneira mais eficaz de combater o mosquito e cuidar da sua família. Prefeitura de Limeira. Vacão Tudo de Minas, as delícias de Minas em um só lugar. Temos também mais de 400 opções em vinhos. Rua 13 de Maio, 576, no centro de Limeira. Vacão Tudo de Minas. Ô Marquinhos, você tem Netflix, né? Certeza. Tenho. Você já assistiu aquele programa que tem na Netflix que chama Brinquedos que Marcam Época? Não cheguei a ver, infelizmente. Cara, É uma série? é um programa documental. Cada episódio ele vai mostrar um brinquedo que marcou uma determinada época, como ele foi feito, como ele foi pensado, Eu por vou ver quê. depois. Cara, é um Mas programa... nem da década de 90? Não, é só os antigos. Só os É antigos. Só antigo. Antigamente, nos Estados Unidos, pra você ter uma ideia, eles lançavam o desenho primeiro animado, Sim. pra depois lançar o brinquedo. Sim, Isso já era comprado junto. Vinha o desenho e já emendava o brinquedo ali. Mas porque se fizer sucesso, você fazia os bonecos. Senão, hoje em dia, o que acontece? Tem muita gente às vezes, vamos arriscar. Ó, vou falar em primeira mão para vocês. Fizeram o boneco do... Como chama o menino lá que a gente comentou agora? Do Luva de Pedreiro? Fez o boneco dele? Fez, mas você acha que vai vender? Já não sei. Agora já meio que Vocês melou, né? entenderam? Tem um palhaço que é muito bom, que é aqui da cidade vizinha nossa, Rio Claro. Como chama um palhaço que faz um sucesso? Não é o Patati Patatá? Não, um outro palhaço. Ele é fantástico o show dele. E teve uma empresa que fez o boneco dele também, infelizmente, não deu certo. O Patati Patatá tem uma história bonita, não sei se vocês sabem. Na tua opinião, o que faz emplacar um boneco? É essa história, tem que ter uma história. Tem que ter uma É, história. é o que eu tô falando. Se você não tem, eu vou contar do Patati Patatá. O que o cara fez? Eles fizeram os dois palhaços, patentearam, gravaram um CD com músicas que não tem direitos autorais, nada, e foram aonde? Na TV. Foram fazer. Não? Não, foram em escolas. Levar CDzinho de graça. O cara gastou. Você acredita que eu lembro deles na rua aqui de Limeira? Foi Limeira, ele foi um dos primeiros lugares que eles vieram fazer em todas as escolas. Então, o eu dono lembro. da marca é o Rinaldi. né? É, o Rinaldi. Eu lembro. Aí, isso aí ele conseguiu fazer no interior de São Paulo, tudo, tal. E aí o sucesso veio com as musiquinhas que eles levavam na rádio, ia em circo, ia em TV, começou a fazer um trabalho. Foi uma febre também, né? E aí o que aconteceu? Até hoje eu vendo o boneco dele. Até hoje. Não, falou em Chegaram- palhaço hoje, falou Patati Patatá. Agora- Chegaram a ter 33 duplas de palhaços. Eles Patati. ficaram Ou até mais, não sei. Eles ficaram igual o Bombril, né? Você fala palhaço, você fala Patati Patatá. É. Todos os produtos, todos os brinquedos que você coloca vai vender. Agora tem uns que são sucesso, outros não. E alguns são decepção. A boneca da Sandy, quando foi lançada, foi uma das maiores decepções no brinquedo na época. Não vendeu nada. Você tinha aquela bonecona grande na loja lá, você tem que fazer pilha. E não vendeu. Mas faz parte. E a Sandy tinha um nome. Ô, Mas Marquinhos. o público dela não era infantil, era um infanto juvenil. Ô, Entendeu? Olha o erro. E o homem que pra vender brinquedo, que nem o Gugu, não tinha, né? O O Gugu. Gugu tinha brinquedo de tudo que você imaginava. Todos os apresentadores de programas aí são vendedores. O Silvio Santos era um vendedor de navio, né? Aqui, ó. Não, Ah, se ele não vendeu, aqui, ó. cheio da graça. viu? é. Se ele não vendeu o peixe dele, ele tá morto. Tá morto, é verdade. Então, o Silvio Santos é uma história que ele vendia caneta nos navios que chegavam Sim, no Rio sim, de a Janeiro, história né? dele é muito legal. O Gugu, ele era um cara à frente do seu tempo em termos de venda. Tanto é que ele criou uma loja chamada Gugu, que não deu certo porque não tinha profissional, ele não contratou os profissionais corretos. Né? Porque Não, mas deu certo por um tempo, né? funcionou. Mas a questão É. do brinquedo, ele tinha tudo que era brinquedo. Funcionou. E ele foi um cara super com uma visualização do futuro muito grande, né? E ficou milionário, bilionário, vamos por aí, porque realmente mereceu. Então tem outros. Hoje, você pode pegar na TV que tem profissionais que vendem. Mas o Gugu, por si próprio, ele começou a carreira dele vendendo. Tinha até a boneca do Gugu. É. Boneca A Xuxa Forte. também entrou nessa. A A Xuxa teve um Na verdade, parque, a né? Xuxa é um Cara, fenômeno, a Xuxa né? é A um parte. fenômeno. Não Pode tem- falar o que quiser. Mas o parque dela deu certo por um tempo. Né? Todos os parques temáticos. Ah, mas eu acho que até cê- hoje, né? Você sabe que eu. Os parques não são mais. Você sabe que o meu sonho é ter um parque temático, mas não com roda gigante, nada disso aí. É um parque temático
com uma tecnologia assim, 2090, por exemplo. O homem é o Elon Musk. Você tem que Investe um trilhão de reais, Você tem que visualizar então, essas coisas, né? fique à vontade aí para Obrigado, provar. obrigado. Só um queijinho, vai, deixa eu pegar. Só eu tô pegando aqui, pô. Esse queijinho é gostoso, esse também Esse é. aqui. Lá do Vacão, tudo de Minas, na 3 de maio. As delícias de Minas você encontra em um só lugar. São diversas, centenas de opções de vinhos também você encontra no Vacão, tudo de Ô, Minas. Lucas, eu fui Diga lá, Cufre. eu fui lá agora há pouco Vou pegar a pegar esse tábua. aqui, ó. Esse aqui Tinha um pessoal lá analisando umas cachaças de Minas lá, que eu vou falar pra você, hein? queijinho top parmesão também, viu? Bom, hein? Eu vou lá sempre, lá, muito bom. E cachaça, tem cachaça boa. Tem uma cachaça que chama Seleta, de Salinas. Tem lá, eu vi. Excelente. Essa é boa. Eu particularmente. Eu não bebo também, muito, Não, vai. não, mas eu não gosto, eu respeito. Quem gosta mais álcool, Muito boa. cachaça, eu deixo pro Fernando Couvre, que é um Cachaça. apreciador. É muito bom, viu? Eu acho Eu não que, gosto. se você analisar, antigamente os americanos, eu gosto de contar essa história, como eu falei, produzia-se muita coisa nos Estados Unidos. Depois veio a China, com a abertura do mercado que a China fez, os chineses são muito inteligentes. O que eles fizeram? Mattel, para ficar mais barato, mão de obra, nos Estados Unidos está muito cara a mão de obra, o que foi feito? Levou os brinquedos para ser feito lá. E outras coisas, né? Começou com bolas de futebol. Tanto é que até hoje a Nike Capotão? faz. Capotão. Tanto é que até hoje se faz na China, mas se faz na Malásia também. Pode ver, se pega a Nike, ela você vai Malásia, China. China. Então chegou na China. O que os chineses fizeram? Pô, os americanos mandaram a máquina para fazer a bola aqui. Vamos copiar essa máquina. Os caras são os xerox do Pô, mundo. não é! Os chineses são os tudo! xerox do mundo. Tudo que sai... Tudo, tecnologia de roupa, tudo. Então os chineses matou a pau. Então hoje, tudo é feito lá. Hoje, se eu quiser fazer o boneco do Lucas, um exemplo, Ô, louco. eu preciso de 2.000 peças. Eu consigo fazer um boneco do Lucas a 2.000 peças no mínimo. Antigamente era 20.000 peças. O custo seria muito maior. 20.000 peças. Não tem como fazer o boneco do Lucas. Lucas, é 20.000 bonecos, bicho. Hoje já se consegue reduzir isso aí com 2.000 peças. Daqui a pouco vão começar a fazer 100 peças. É evolução. Sabe? A que ponto essa evolução? Quando você lá fala na de China? pirataria, cara, como que você vai conseguir parar isso? As roupas de time de futebol hoje, cara, é uma vergonha. Esses dias um amigo meu me deu um presente de uma vergonha. camisa. Tem muito Bicho. brinquedo falso? Difícil. O que é falso no brinquedo hoje não existe mais. Antigamente, como que os brinquedos vinham da China sem o selo do metro, Paraguai, chegavam no Paraguai de navio. Hoje tem muito brinquedo... As pessoas compravam Paralelo, Paralelo. Sim. Isso. Paralelo. Mas, cara, não muito, porque hoje comprar brinquedo no Paraguai não compensa mais, porque as importadoras no Brasil de brinquedo começaram a importar. Aí ele compra os brinquedos que são bons, que eles não são bobos, aí melhora o nível. Porque antigamente você comprava produtos lá do Paraguai que não tinha alimento, o cara brincava 2 dias, Quebrar. sabe? Não, hoje não. Hoje você compra no próprio importador, você não precisa ir lá no Paraguai comprar. 25 de março. Esses dias eu vi uma reportagem na TV Record, que o cara tava com um brinquedo lá que é de bolhas, o preço dele tava R$ 29,99. Meu preço de venda, R$ 29,99. Então não tá compensando. Não, cara, vai comprar lá não. Então não existe. O que existe é o seguinte, você tem muitas importadoras e você precisa entender de brinquedos. Porque, infelizmente, muita gente vai para esse ramo achando que é fácil trabalhar. Mas se ele não tiver uma visualização, um entendimento do que é para faixa etária, de brinquedos, saber o que está na moda. Então, isso que eu ia te perguntar agora. Você fica tudo- assistindo muita TV infantil pra você saber o que a criançada tá consumindo? Você sabe que a maior informação hoje, ela vem dos representantes. Os representantes são pessoas que trabalham. Eu tenho representante com 70, 80 anos que trabalha ainda comigo, que trabalhava comigo em outras empresas. Então, esse cara é o cara da informação. Você chega para ele e fala assim, seu Domingos. Seu Domingos tem 70 anos, não tem 80. Seu Domingos, me fala aí qual que... Marco, vai sair uma boneca, tenho certeza que essa boneca vai fazer um sucesso danado. Pode comprar. Isso ano passado. Comprei. Diver Surprise. Ela é uma boneca que vinha 3 surpresas num saquinho.
Uma boneca linda com os olhos grandes, tal, coloridos. Aí eu falei, putz, vamos comprar. Me manda 50 bonecas dessa aí pra mim e as crianças, tá bom. Marcou, aproveita, leva 120 que vai vender. Pode escutar o que eu tô falando pra você não tem nenhuma boneca que parece a LOL. Aquela bonequinha, só que Eu ia falar disso daí também. parece a LOL, os caras lançaram mais ou menos, né? São ideias. Essa pegada. Indústria brasileira, hein? Que é a Divertoys. Essa é uma empresa brasileira, ela que fez. Eu falei, sabe uma coisa? Então não vou errar não, manda 300 dela. Ele olhou pra minha cara e falou, Marquinhos, tá arriscando demais. Não, se não vender Dia das Crianças, vai vender Natal. Dia das Crianças vendeu, se eu tivesse 400 bonecas dessas, eu teria vendido as 400. Divertoys. É a Diver Surprise. É uma boneca que eu tenho na loja, tá? Ela tá, acho que se posso estar errado, R$ 129,99. É uma boneca linda. É um presente realmente maravilhoso. E vendi muito. E aí os meus concorrentes, quando tiveram depois. A ideia é depois. Porque não acreditaram nessa... Então você, como você me perguntou, onde que eu tenho as informações? Com essas pessoas que trabalham nas empresas e também a loja. Você precisa estar linkado principalmente na loja. Ouvindo, cara. Então eu sempre trabalho assim. Vamos supor que vocês trabalhassem comigo. O Lucas, Fernandinho, ó, alguma pessoa chegou e perguntou. Anota. Vocês anota. Do Toys, do anti-stress, foi assim. A menina chegou lá, blá, 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 blá. A menina falou, Marco, eu não sei o que é. Ela falou, só que é um... Será que você tem o telefone dessa menina? Ela deixou aqui. Tá aqui, tá o telefone pra ele. Aí eu fui ligar. Na mesma hora, essa é a preocupação de link. Liguei pra ela, falou, é o Marco do Chico Macaco. Você falou, Fidget Toys? Fidget Toys. É isso mesmo. Mas eu não tô achando. Eu fui para os Estados Unidos faz 3 meses e lá tá uma febre. Já deu a carta. Você Vai entendeu? vir, se tá lá, vai vir pra cá. Você entendeu a pesquisa de campo? Sim. Então isso é muito necessário. Aí eu fui atrás, fui na internet, onde que tinha só? Só naqueles sites chineses lá, tal. Falei, caramba, né? Aí liguei para vários representantes. E aí um deles me falou, Marco, vou fazer o seguinte, vou verificar para você. O único cara que é o Nilson da Sunny, vou verificar com você. Ele mora em Mogi das Cruzes. Aí em Mogi das Cruzes tem um chinês importador de produtos lá, de brinquedo, bolsas, o que você pensar, o cara importa pro Brasil. Foi lá, perguntou pro chinês, falou, tem umas 4, 5 caixas disso aí ali, ó. Mas ninguém sabe o que é, isso aí eu não vendi. Ninguém sabe o que é. Falei, pode mandar para mim, deu 20 pau o meu pedido. Só dessa porcarinhazinha assim que custa, né? Febre. Vinha gente de outra cidade comprar do Chico Macaco. Ninguém tinha. Então essa foi uma moda que pegou. Então é o time, você saber. A patinete. Há uns 3 anos atrás, só patinete, antes da pandemia. Agora voltou o patinete novo. E aquele patinete elétrico? Foi um sucesso, mas o custo dele hoje... É aquele que tem 2 rodinhas lá, pessoal? É o mais baratinho. É caro, que né? E outro, tem que tomar muito cuidado com a marca. Você sabe que o patinete, que esse patinete funciona bem? Se tiver uma bateria especial. Uma bateria que não é... se você comprar uma bateria... Porcaria não vai. Ela não pega carga. E aí você vai comprar uma DKV, um exemplo, porque não vai funcionar. Você vai ter que empurrar, não vai carregar, seu menino vai brincar 10 minutos, não vai... Vai passar raiva. Vai passar raiva. E é caro. Hoje o mais barato que tá aí é 1.200. E não é bom. Cara, é um brinquedo muito Razoável. bom, mas ainda não... O custo-benefício... Né, não é um custo... Para criança ainda não é um custo-benefício legal ainda. É uma coisa bacana, mas tem que tomar um cuidado danado, porque... Aonde que a criança vai brincar com isso? Se não for no condomínio, né? E tomar cuidado, tem que ter um espaço. No bairro Não normal, não esquece, não né? não tem aqueles carrinhos também? Tem, Tem né? os motorizados, os carrinhos vendem, moto vende até hoje. Mas a velocidade aí é 5 por hora, Nem 10 isso, por hora. É 5 e 10. É 5 e 10? É 5, na velocidade 6 volts é 5 e na velocidade No 12 shopping volts tem, às vezes. tem, pra- isso aí você aluga. Aquelas Você aluga motinha, para né? motinho, carro e tal. Isso vende Mas muito esse já é bem. mais caro. Eu tenho uma motinho lá de R$800.
Mas aí esse aí você pode andar até dentro de casa, né? Isso aí tem R$1.000. Não fala isso, Fernando. Olha, eu vou... Você não tem filho nem sobrinho. A gente tá aqui com o homem dos brinquedos, tem que falar dos brinquedos. Olha, eu vou- Imagina andar dentro de casa, é pau. eu vou falar No quintal, acho que é melhor. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Na garagem a molecada se diverte. Só de ficar rodando. Agora o Parque Cidade é bom demais, né? Você vai lá no Parque Cidade, eu, graças a Deus, eu tenho um orgulho muito de ir lá no parque. Eu moro perto ali. E às vezes a molecada lá tá com uma bike que você sabe que era sua, que você que você uma vendeu. motoca, você sabe que os modelos falam, Chico Macaco. Então é muito legal. E lá é o encontro das famílias, né? E lá dá Então, pra levar todo mundo, né, Marquinhos? Dá pra levar a mãe, o pai, a avó, o cara. cachorro, o filho. Ó, um recado aí. Você que tá dentro de Lá casa, tem para espaço, de chorar, pelo amor de Deus. A vida é muito mais, é maior que o seu quarto que está aí. A vida é maior que o seu quarto. Presta atenção no que eu tô falando. Viva a vida passa rápido. Tá? A vida passa muito rápido. Então não esqueça o negócio de celular, esqueça as porcarias. Vai viver, sai por aí. Às vezes um passeio de quarteirão vale muito mais do que o Jornal Nacional que tá falando bobagem lá. Sim. Ok? Dito e feito. Isso aí. Um rápido intervalinho, mais um, e a gente já volta com Marquinhos Jesus, falando sobre brinquedos no nosso Podcast especial de Dia das Crianças. Água, um bem precioso. A vida depende dela. Preservar é preciso. Se cada um tiver consciência, não vai faltar. Um economizando, outro economizando, no final, rende para todos. Use a água com moderação. A hora é agora. Economize. Prefeitura de Limeira. Dinamic, a proteção veicular que o seu carro precisa no centro de Limeira. 7 de setembro, 159, telefone 3704-0677. Proteção veicular completa a partir de R$ 90. Procure a Dinamic. De volta com o Podcast, recebendo Marquinhos Jesus. Quantos anos trabalhando com brinquedo, Marquinhos? 37. Qual que é o seu brinquedo favorito? Cara, Rápido, de bate pronto. bola, futebol, bola. Futebol? Adoro bola. Qual que é o seu sonho? Olha, o meu sonho hoje é terminar do jeito que eu tô, sabe? Tipo assim, minha vida tá legal, trabalhando, fazendo o que eu gosto. Continuar trabalhando com criança, que é o que eu mais gosto, vender brinquedo que eu gosto. É isso, sabe? Eu acho que o sonho é isso, trabalhar bem, fazer com que o Chico Macaco esteja sempre firme, sempre bem, né? Que possa dar emprego para mais gente. Isso que é tá presente na coletividade, poder ajudar mais gente, poder estar participando de mais situações que a gente pode estar e levar alegria. Qual foi uma das histórias mais emocionantes ou que te marcaram? Isso pode ser alguma coisa social ou não, ou talvez um agradecimento de uma criança para o pai. Porque assim, cada profissão tem a tua história, né? Assim como nós perguntamos pro médico, Dr. Marcelo Prata, que é nosso amigo, alguns fatos que marcaram a vida dele ou a própria profissão. Todas as profissões, em algum momento, algo acaba marcando. No ramo de brinquedo, Tem várias. mas sei lá, uns dois exemplos. Ó, né? vou contar dois exemplos. Uma sobre criança ter febre, negócio de brinquedos. Sobre brinquedo, vontade de ter o brinquedo e ter febre. É verdade. Ficar doente, né? Ficar doente, ter febre. É verdade. Mamãe, acredita nisso que é verdade. Eu tenho um caso que uma criança de Araras, lembra do Xaropinho que gravava? Café no Bully, isso, tal. Mas era um relógio? Não, era um boneco. Era um boneco que dele. você tá fazendo Aperta o assim, braço. ó. Você Tá, apertava entendi. a mãozinha dele e você gravava. Eu Foi já um maior lembro. sucesso. Era um Isso- bonequinho pequenininho, Isso né? foi um outro maior sucesso. Que o Ratinho top, né? Fazia um sucesso danado aí foi. Aí, cara, vendemos todos esse boneco. Na época, na loja que eu trabalhava. E aí ligou, eu tinha um na sala, não sei porquê. Alguém deixou lá, Marcos, isso aqui fica aí guardado aí. Deixou um na sala, na minha sala lá no escritório lá.
Aí daqui a pouco toca o telefone, a menina fala, Marco, tem uma criança doente que quer um boneco xaropinho. Você tem algum aí? Eu falei, daqui o telefone. E o pai e a mãe desesperados no telefone. Desesperado. Desesperado. Isso é história verídica. Olha, eu falei, eu tenho. Ah, não acredito. E a mulher no telefone já começou a chorar. Minha filha tá vermelha. Eu falei, Arara, você sabe onde que fica a nossa loja? Nossa loja está aqui na Anguera, no shopping, no Limeira Shopping, no Shopping Limeira, na época. Pode vir, que eu tô com o boneco aqui. E deixei no escritório, mas não deu 10 minutos. Tava o pai, a mãe e a criança, uma menina de 6 anos. Vermelha, você via que ela tava vermelha, e ela falou, me chamaram. Aí eu já peguei o boneco e já levei. A hora que ela viu o xaropim na mão, ela deu um jato de vômito, tipo, sabe, 2 metros assim, de distância, na minha direção, na direção do boneco. Eu fiz que nem Matrix. Verdade. Não tinha nem lançado Matrix. Matrix viu aquela imagem, copiou. E foi realmente, aquilo marcou muito. Porque a criança deu um jato de vômito de 2 metros de distância, na minha direção, louco, cara. A hora que ela viu o boneco na mão. E eu só desviei ela me abraçou. Ela ficou branca na hora. Ela mudou a cor dela, né? Ela pegou o xaropinho e na mão, abraçou e me abraçou. O pai e a mãe me beijou. Cara, eu saí com cheiro de vômito, tudo que você imaginaria, porque tava ali. Mas olha... E o xaropinho falando assim... Viu? Uma das situações mais bonitas que eu vivi na minha vida. Porque é um sentimento ali que... Sim, então sim. isso quando alguém fala pra mim, Marco... Essa é uma, tem várias. Ó, Marquinhos, você tá falando dessa loja no shopping aí? Só pra fazer um adendo aqui, ó, então meu pai já deixou muito dinheiro lá, viu, pra você. Graças a Deus. Meu pai, ele fez o shopping, a parte de elétrica, e depois ficou trabalhando lá. Meu pai era o chefe de manutenção da parte elétrica. Com certeza eu conheço seu pai. É, o Luiz Carlos Covre. É, assim de nome, mas... E aí, depois de um tempo, meu pai abriu uma loja no shopping. Ele tinha uma loja, e eu ficava lá com a minha mãe, né, todo o tempo. Então, o que eu dei de prejuízo pro meu pai por conta dessa loja que o senhor trabalhava, e olha, não é brincadeira, porque eu ele ficava faliu sentado, a loja do pai dele. porque eu ficava sentado assim na frente da brincando. vitrine, olhando todos os brinquedos que tinha lá, e aí eu falava pro meu pai, ô pai, queria aquele lá e tal. É gostoso isso, né? E essa é uma história realmente bonita pra gente saber que realmente as crianças realmente têm desejo e realmente febre, se adoece, não achar. Isso acontece, tem vários outros casos. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu agora no Chico Macaco Brinquedos faz 1 ano atrás. Fique à vontade. 1 ano atrás foi uma moça, uma mulher grávida de 6 meses, com um menino de 5 anos, comprar na nossa loja. E eu vi, a loja estava cheia de gente, as crianças, eu vi ela discutindo com o menino, você não vai ganhar brinquedo, você não vou vender brinquedo, você não vai ganhar brinquedo. Seu dia das crianças acabou. Ah, ela falando pro filho dela. O filho dela, não vai ter. E o pai do menino no carro. E aquela briga, eu falei, aí... Dentro da loja. Dentro da loja, e a loja cheia. Uma colaboradora minha chegou para mim e falou assim, ô Marco, tem uma senhora chorando na loja. E tá grávida. Eu falei, tá bom. Eu fui até ela. Olá, tudo bem? Você não quer tomar uma água, né? Por favor, me acompanhe. E aí ela foi comigo tomar água, o menino emburrado do lado. Ela me contou que o fato dela ter ficado grávida, o moleque estava com muitos ciúmes e que não tinha... Ele estava se afastando tanto da mãe quanto do pai. Ele ficava numa situação mais assim, fechada. Olha lá, que nós estávamos conversando antes, né? E aí eu falei assim, olha... Como que é o nome? Não lembro mais. Ele falou o nome para ele. Eu falei, olha, e aí, né, você está sabendo que sua mãe está grávida? Vai vir ela falou, uma irmãzinha, vai vir uma menininha que vai ser sua companheira, vai te ajudar, você vai ver, você vai adorar. O menino na minha cara respondeu, não quero. E eu com muita calma falei, não, isso vai passar, a gente vai mudar. E eu tenho certeza que você vai ganhar o seu presente das crianças. Eu tenho certeza, sua mamãe vai comprar. Agora, então... Não precisa chorar mais. E falando assim. Mas quem tava chorando? Ele ou ela? Os dois. Ah. O menino queria o brinquedo e a menina a mãe porque passar na situação. E aí veio, é coisa de Deus isso aí. Não tinha programado nada disso. Eu peguei pra mãe e falei assim, olha, e ela não queria comprar nada. Ela falou, não vou comprar nada. Eu falei assim, eu posso dar um presente para vocês?
Ela falou assim, pode. Um ovinho de dinossauro que nasce na água. É um ovo, vem ovo, você coloca na água e ali 48 horas depois nasce um dinossauro. R$ 9,99. Você vai falar assim, putz, o Marco tá louco, pra que isso? Aí eu falei pra ela, também perguntei o nome, lógico, falei, você vai levar isso aqui e você vai sentar com ele, você vai colocar na água com ele, você vai mostrar pra ele como que é o nascimento do dinossauro. Você vai fazer uma alusão da sua filhinha que tá aqui, na sua barriga. Ela olhou pra mim e falou, esse cara tá louco, esse cara bebeu. Bebeu as salinas. Sério? Ela olhou, eu falei, faz. Acredita em mim, faz. Pegou, brava, não comprou brinquedo pro menino e foi embora. Eu só olhei lá saindo lá pra fora, o marido bravo, porque o marido não quis sair nem do carro. São situações que acontecem no comércio, normal. Passou 3, 4 dias depois, o pai, a mãe, o menino lá para me abraçar e me dar um beijo, que deu certo. Ele aprendeu através do nascimento do dinossauro na água a saber que na barriga da mãe tinha uma criança também e que ele ia cuidar também. E para minha surpresa, essa conversa que teve lá, tinha várias pessoas que estavam ali, porque era a época das crianças, eu ganhei muito elogio. História legal. E uma delas, uma senhora que me compra muito comigo, falou, Marca, o doutor do brinquedo. Então isso me emociona até hoje contar, foi uma coisa que aconteceu no Chico Macaco, isso aí agora, né? Que é coisa de Deus, sensibilidade na hora de eu querer ali... Ele tem aquela sabedoria divina, digamos assim. Apaziguar a situação do choro, tanto de uma como do outro, dá o... Poxa, porque pra quem trabalha com criança, com brinquedo, ver a criança chorando não é legal, né? Quando talvez há ali ausência de condições para se comprar, já é difícil, né? Já é muito difícil. Isso acontece muito. Agora, quando há talvez a condição de comprar e a criança chorando e a mãe chorando e há um conflito familiar danado, não deve ser nada agradável para quem vende ver uma situação que deveria propiciar alegria, a família entrando para comprar um presente para uma criança, gerar um desconforto, uma briga, tal. É algo que deve ser bem Lembrando chato. que lá, graças a Deus, é uma coisa muito bacana isso contar, que tem pouco choro. Muito pouco, muito, porque... A criançada sai de lá com brinquedo. Sai feliz, graças a Deus, acho que é isso que tem que falar. É uma loja que tem brinquedos de todos os preços, né? Então é muito bom salientar isso aí, porque às vezes você vai numa determinada loja que é só um padrão mais alto de brinquedos, às vezes você não acha uma coisa... E variedade, nossa loja tem muita variedade boa. E aquilo que eu falo, brinquedo é para todas as idades. Tanto é que o meu slogan é Chico Macaco Brinquedos, onde a brincadeira nunca acaba, porque a gente vai brincar a vida toda. Esse é o sentido da palavra. Então, dessas coisas que você me perguntou, é muito importante. Tem histórias, muitas mais histórias, mas essas duas que eu contei são histórias que marcaram também, que dá para ter uma referência. Vender brinquedo é muito mais que vender brinquedo. É você ter o contato direto com as pessoas. Antes da gente terminar a entrevista, deixa eu te fazer uma pergunta que me veio aqui agora. Você lembra qual foi seu primeiro brinquedo? Jogo de botão. Futebol. E você tem ele até hoje? Eu tinha até pouco tempo atrás. Depois eu deixei na casa... Não, minto. Não é até pouco tempo atrás. Já casei faz 30 anos. Eu deixei na casa da minha mãe. E minha mãe, né, lógico, um monte de neto, você sabe o que aconteceu. Mas eu ganhei, ó, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Ó como marca, eu tinha 5 anos de idade. Quais são os times? Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo. Ah, tá. Eu sei a escalação até hoje desses 4 times, porque vinha a foto do jogador. No botãozinho, no né? botão. Eu lembro. Entendeu? Então foi o primeiro brinquedo. Tinha até pouco tempo atrás. 30 anos. Mas isso Marquinhos, é verdade. E eu vendo jogo de botão na loja também lá. Né? Copa do Brasil, vem os distintivos. E agora com a Copa do Mundo, hein? Ó. Nossa, aí te vende... Nossa, eu lembro da... Aí você já foi em 93, eu acho, 94, mas você já trabalhava com brinquedo, né? Virou uma febre também, que era Ai, como que chamava aquilo?
Era tipo de futebol, mas que era assim, Isso aí vendeu muito bem na época, era da Gulliver. Era o Gulliver, isso. A Gulliver é uma excelente, só que a Gulliver hoje vende poucas peças, né? Era uma coisa de fute. E era o hominho, né? Em formato de hominho. Agora eu vou até Isso eu não lembro. Nossa, e você eu tive apertava, isso aí, cara, mas o botão era melhor. Porque a bolinha, como a bolinha é um disco do futebol de botão, né? Dos profissionais é até redondinha hoje. Mas antigamente era o disquinho, era mais gostoso fazer gol que lá. Porque essa do futebol aí tinha muito roubo. Você conseguia inverter o jogador, né? Dar uns toquinhos diferentes. Assim, roubo no jogo, né? Mas era a Gulliver, o Forte Apache da Gulliver. Que sucesso, rapaz, o Forte Apache da Gulliver. Uma grande empresa. Eu acho que era Gulliver mesmo. Era Fute Gulliver, eu acho que é. Alguma coisa. Não era Fute Gulliver, mas era um futebol muito gostoso de jogar. Que legal. Isso aí. Cara. Você lembra do seu primeiro brinquedo, Lucas? Nossa, primeiro sim, rapaz. Lembrando que na época que eu nasci, o brinquedo era só no Natal, né, velho? Não tinha outros dias das crianças, aniversário, nada. Era diferente. Eu sou muito grato, primeiramente, a Deus e depois à minha família, mas eu tive uma infância legal, assim. Eu não nasci em berço de ouro, nunca teve pra esbanjar, não te faltou nada. Mas o principal que é amor, carinho... E o esforço para tentar propiciar as coisas legais da vida da criança eu sempre tive. E aí, desde soltar uma pipa na rua com meu pai... Bolinha de gude. Meu pai chegou a fazer carrinho de rolimã, né? É uma época que, assim, poucas crianças hoje talvez tenham isso e acaba trazendo uma recordação muito significativa, né? Soltar pipa, carrinho de rolimã. Eu lembro que eu gostava muito uma época meu pai conseguiu com muito esforço comprar um Autorama, né? Autorama. Era Nossa, pequeno, eu lembro do Autorama. Pequeno o Autorama. Então, mas Eu cara, tinha um que era um 8 assim. Isso, é esse aí. E aí nossa, eu me lembro de ficar jogando isso aí até de madrugada, assim, brincando. E era uma coisa que parecia... Era muito da hora. O meu pai já era meio professor Pardal, viu? Gostava. Ele fazia. Chefe de manutenção, bicho. Ele fazia. Uma vez eu inventei que eu queria um robô, ele fez um robô, que eu entrava dentro e andava com o robô. De madeira? Mas Não. você era pequenininho. Não, eu devia ter uns 6 anos. Era basicamente... Você lembra daquelas latas de fibra? Sei. Que vinha um negócio que você amassava a latinha, assim, ele tinha tipo um quadrado assim. Sim. Era redondo. Ele pegou um negócio daquele, então ele tirou tudo. Ele fez uma base embaixo com um motor elétrico, com rodinha e tal. Professor Pardal. E aí ele encaixou aquilo, colocou um banco dentro, eu entrava, aquilo encaixava em cima. Tinha a partezinha que você olhava, e aí tinha os comandos hora, que com cara. a parte elétrica ele fez, né? Você andava com aquilo assim, era um robô realmente. Que da hora. Nenhum brinquedeiro, nenhuma fábrica de Não vai brinquedo ter isso. descobriu o seu pai. E meu pai fez também. né? Meu pai fez um carrinho elétrico. Ia vender. Ia vender o robô que anda, pô. Meu da hora. pai fez um carro elétrico pra mim também uma vez. Ele fez um chassi assim de metal, colocou as rodas com os motores elétricos. Era o mesmo motor que era colocado nessas motinhas e tal, né? Ele pegava Sim. aquilo lá, montou, e aí eu andava com o carrinho dentro de casa, Muito no quintal e tal. Ele show. fazia, meu pai fazia as coisas. Show E de eu bola. ajudava ele a fazer, por isso que era legal. E eu lembro até hoje. E aí que eu falo, a convivência que você estava falando lá, você lembra? Olha que você foi buscar os momentos com seu pai e o momento com seus pais. É maravilhoso isso. Isso não isso tem é da hora. preço, vocês vão carregar pro resto da vida. Com certeza. Marquinhos, obrigado pela presença, pelo bate-papo cabeça, bate-papo bacana, divertido, falando um pouco sobre brinquedo, um pouco sobre a sua história e um pouco sobre a vida, sobre o mundo dos brinquedos que ultimamente estão bastante tecnológicos, mas eu acho que a principal essência de ter o contato com a família nunca deve ser perdida. Muito obrigado, viu, pela presença aqui do nosso Podcast. Obrigado a todos aí. E lembrar, eu falo sempre uma frase, sabe, que eu carrego comigo. Aonde o amor não chega, tudo se acaba. Então, essa é a palavra-chave do mundo, amor. Então, você que está nos vendo aí, pelo amor de Deus, vamos Você tá viver com mais. que idade, Marquinhos? 57. 57. A gente tem que viver a vida, rir mais, dar risada das coisas, sabe? Isso aí só faz bem para a alma. É isso aí. Valeu. Fernando Covre. Valeu, Lucas. Obrigado, Marquinhos, pela sua participação aqui com a gente. Até o próximo. Hoje eu iniciei e você encerra, então.
O adulto iniciou, a criança terminou. Tô brincando. Eu vou ser sempre criança, viu? Eu vou ser sempre criança, pode ter certeza disso. Obrigado a todos pela participação com a gente aqui no Podfest, o podcast do Rápido no Ar. E a gente volta na próxima semana com mais um episódio. Valeu, gente. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.